Vamos para mais cafezinho e dessa vez vamos falar da treta de saber ou não matemática? Vamos lá? Essa treta eu achei icônica, assim, porque ela começou no mundo dev e depois ela saiu para o mundo geral, né? Ela foi para o mundo do jornalismo, né? E eu achei muito engraçado, porque assim, vamos falar primeiro do mundo dev, né? Tipo, a treta é, o dev deve ou não saber matemática? E assim, a minha opinião, eu publiquei isso até no LinkedIn, era que assim, essa discussão revela sobre o nosso ensino de matemática, né? Eu não vou responder que isso deve ou não saber matemática, porque eu acho que todo mundo tem que saber matemática, né? E aí, assim, a gente fica com aquela discussão, mas isso é uma discussão que ela exclui muitas pessoas. Não, pelo contrário, é uma discussão que a gente tem que ter para dizer assim, olha, matemática não deve ser uma coisa que alguns têm ou outros não têm. A gente tem que saber matemática porque isso é bom para a nossa vida, né? Mas eu nunca usei matemática. Talvez você não tenha percebido que você precisa. Por exemplo, você vai fazer uma compra de um... Assim, umas discussões que todo mundo cai aí e cai de bobeira, que é aquela discussão do influencer de finanças, que, devo comprar ou não um imóvel, é muito caro, não sei o quê. Tipo, é uma discussão de matemática, né? Tipo, beleza, o que é juros compostos, como é que funcionam os juros compostos, né? Como funciona o abatimento da dívida, né? Porque o que eles não falam ali é do abatimento da dívida, né? Que é uma coisa interessante, né? E assim, outras questões de matemática, né? Assim, essa discussão foi engraçada, que essa discussão saiu do mundo do jornalismo, né? E aí tinha um tweet, né? Que acho que era um tweet, não sei, de alguém falando, que tinha uma equaçãozinha bem básica, assim, que dado M ali, quanto é que calcula o M? Eu fiz a conta lá, acho, ou da 3 ou da 7, alguma coisa assim, né? E, e eu fiz a conta de cabeça, né? Eu consegui fazer de cabeça. Depois eu validei, deu certo, né? E o que dava é que, assim, a discussão é tão burra, né? Que o jornalista muitas vezes cai naquele no número do Instituto Tirei do cu, né? E assim, tipo, como é que você sabe se o número é do Instituto Tirei do cu ou não, né? Quando você valida, né? Tipo, você valida, né? E aí, tipo, a discussão básica que todo jornalista cai. Mas as contas públicas estão com problema. Se fizer tal coisa, vai ter impacto nas contas públicas. E aí, coisa que assim, o meu comentário foi assim, eu fui lá, Auditoria da Dívida Cidadã, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é um instituto que faz essa auditoria, que pega a dívida pública e bota em números, né? E bota lá, tipo, qual que é o impacto da dívida pública, né? Aí se você olhar o gráfico lá, você vai estar tipo 20% previdência e 40% juros, né? Então assim, 40% pagamento da dívida, que é indexada nos juros, né? Então você pega ali, tipo, e é engraçado que muitas vezes falam que inflação baixa é ruim, inflação baixa é bom, né? Tipo, aquela dívida ali, basicamente a composição dela é inflação e juros, porque isso aí o que é aquela parte da dívida de 40%? Que dali é os fundos Tesouro Direto. É o Tesouro Direto, basicamente, que é a forma de captação do governo. Então, o governo abre o Tesouro Direto, ele paga, só que aí quem define, o governo capta dinheiro pelo Tesouro Direto, e quem define os juros é o Banco Central, que é independente. Então, ou seja, é uma coisa que é meio cagada, né? O Banco Central pode cagar com a política pública, com a política do governo, com as contas do governo, sendo independente, né? O correto deveria ser tipo, peraí, eu tô pegando dinheiro, eu tô definindo os juros, né? Seria o correto a se fazer, né? Até porque esses juros aqui que o Banco Central define, ele vai impactar nas contas do governo, né? E o jornalista parece que não sabe fazer isso, porque ele sabe assim, aumentou quando assim, não, vai ter não sei o que, não, vai impactar nas contas, aí depois o outro assim, não, vai aumentar em 2% os juros, não tem problema, tem que aumentar os juros. Cara, você tá falando numa conta aqui 40%. Você está falando uma conta de 40% e você acha que a de 20% é mais importante. Então você não sabe matemática básica, né? E a outra questão dessa dúvida, e isso que eu queria deixar mais, assim, focar mais, é que isso pode ser útil para o dev ou não, é que matemática, a gente vê matemática como uma disciplina isolada ali, inerte, né? Que eu posso conhecer ou não posso conhecer, né? Tipo, essa é uma visão de matemática muito utilitarista da matemática. É uma visão tosca, errada da matemática e zoada. Zoada pra caralho.
sendo bem sincero com você. Por quê? A matemática ela não é uma disciplina fechada. Nem não existe disciplinas fechadas, né? Eu estava vendo ontem um vídeo do Lucas do Universo Discreto sobre problemas P e problemas NP, né? E o interessante é que ele vai falar, e ele falando dos problemas, é problema de química, né? Então, assim, nem a computação é uma disciplina fechada, né? Não existe disciplinas fechadas, né? Tipo, quando eu fui estudar algoritmo, quando eu fiz a minha iniciação científica, né, em algoritmos de navegação robótica, lá em 2006, 2005, né? 2004, 2005, né? E se duvidar foi 2005, 2004, 2005, eu não lembro agora ao certo, né? 2004, que eu estava no terceiro ano. A disciplina que eu estudei era uma disciplina que quer dizer, eu estudei alguns algoritmos, implementei alguns algoritmos, todos eles tinham questões de física, né? Tipo, eu tinha que saber de física, de mecânica clássica, né? Era mecânica clássica, né? Tipo, e depois teve uma coisa que foi muito probabilística, né? Eu tinha que dar qual a probabilidade de ter um objeto tal, e assim, a gente tinha até um planejamento que eu não continuei nessa área, infelizmente eu queria ter continuado, mas faltou bolsa, né? Tipo, bolsa não pagava as contas, né? E aí eu era bem interessado nessa área, né? E aí a física também não é uma disciplina, não existe disciplinas fechadas, né? Tudo é multidisciplinar, né? Essa coisa de você encarcerar as coisas numa disciplina só é para facilitar o aprendizado. Então ali sou professor de matemática ali no segundo grau, no primeiro grau, né? Vai no fundamental, no médio, né? Fala assim, tipo, o que é trigonometria, o que é a álgebra, né? Tipo, existem. E na matemática mesmo existem disciplinas ali, né? Tipo, tipo, sei que tem a álgebra, tem a trigonometria, tem diversas disciplinas ali, né? O cálculo que é bem interessante, né? O cálculo, tipo, o cálculo, eu acho que assim, muitas vezes é só ensinado pro segundo grau, né? Pro terceiro grau, né? Na faculdade. Mas o cálculo te dá uma perspectiva de mundo muito boa, assim, porque você sabe que as coisas elas têm continuidade, você sabe o que é descontinuidade, o que é tender ao infinito, o que é tender a zero, né? Então, assim, ele te dá essas noções de infinito, de continuidade, o que é continuidade, né? O cálculo te dá isso, né? Então, tipo, se eu digo que uma função tende ao infinito, eu quero calcular o valor dela no infinito. É umas coisas muito. O limite dela é o infinito, né? O limite dela é zero, né? Essas coisas é bem interessante, né? Que tem uma. Por mais que você fale assim, pô, mas eu nunca vi uma utilidade nisso no dia a dia. Você sabe. Por mais que você não viu uma utilidade, por exemplo, em computação a gente usa isso o tempo todo, né? Que é a ordem de grandeza de uma função. Aqui dali basicamente a gente pega uma noção de cálculo e aplica ali na evolução dos algoritmos. O que acontece quando esse algoritmo vai tender ao infinito, né? Ou tipo, uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar com a maior ordem de grandeza, né? Tipo, o algoritmo que tende a maior ordem de grandeza, que é o crescimento assintótico. Quando a gente estuda isso aí em algoritmo, né? A gente acaba. E aí, tipo, você fala, mas eu nunca usei algoritmo. Pô, você usa, cara, você não. Tipo, na hora que você vai fazer uma escolha entre linked list e array list, você tá usando algoritmo ali. Tipo, talvez você não saiba, né? Mas assim, você vai. Olha a documentação do linked list e do array list, você vai ver que tem lá o crescimento assintótico dos dois, né? Você começa a avaliar isso, né? Mas voltando a falar da matemática, né? Que eu quero falar da matemática aqui, né? A matemática, ela não é essa disciplina fechada que eu estava falando. A matemática, ela é uma linguagem descritiva, né? Assim, tipo, eu não lembro, isso foi algum professor que eu tive lá do IMEC, né? E para quem não sabe como assim, as disciplinas não são fechadas, o Instituto de Matemática da Unicamp chama IMEC, IMECC. Esse CC, né? Antigamente era de ciência da computação, né? Só que os professores gostaram do nome e falaram assim, tipo, não, vamos deixar, porque na verdade a matemática é uma existe uma área da matemática chamada computação científica, né, que deve continuar lá, não sei, assim, tipo, não sei o que eles trabalham lá de computação científica, né, tipo nem sei a definição exata disso, computação científica, né, mas é um estudo de matemática, estatística e computação científica, né? Eu acho que ainda é esse o nome, se duvidar, mas os caras gostaram desse IMEC, né, com 2C.
Desde algum tempo, muito tempo atrás, tem o estudo de computação. Quando eu já entrei na Unicamp, já era separado os dois, né? Só os muitos dinossauros ali que entram num... Que o Instituto da Matemática era muito bonito, né? Era um shopping, a gente chamava de shopping, né? Era um prédio muito bonito, né? E aí Então era legal ficar dentro da matemática, né? E aí a matemática algum professor do IMEC falou para mim, ó, a matemática é uma linguagem descritiva do universo. Então, por exemplo, quando a física vai descrever seus problemas, ele usa a linguagem matemática, né? Tanto que, assim, a história do cálculo é quando Newton chegou em algumas coisas da mecânica newtoniana clássica. E ele falou assim, olha, a matemática não me dá suporte a isso, né? E na época daquela matemática, você tinha ali a álgebra lá, que é a álgebra, para quem você não sabe, é desenvolvida pelos os árabes, né? E usando os algarismos indo-arábicos, né? Então, assim, tipo, os hindus inventaram o sistema de algoritmos que a gente usa, né? E aí os árabes desenvolveram toda a álgebra, né? Inclusive, tipo, algoritmo vem desse mundo árabe, né? Tipo, que era essa forma de como eu vou fazer cálculos de forma eficiente. E aí não é o cálculo do cálculo, tá? É o cálculo algébrico, né? E aí vem essa disciplina que é o cálculo, né? E o cálculo ele basicamente é assim, tipo, como é que você dado algumas funções, como é que eu calculo algumas coisas, funções, por exemplo, se eu tenho uma é até difícil de descrever, principalmente eu que assim, tá bem distante de mim, né? Mas o clássico, assim, eu tenho uma equação aqui que descreve uma forma, como é que eu calculo a área daquilo, né? Ou eu tenho uma equação que descreve a força, como é que eu pego a velocidade que dado um tempo lá que usou. Então o cálculo dá essas respostas, né? Tanto o cálculo 2 tinha integral, polidimensional lá, que era uma coisa. O cálculo 3 que era você dava as equações, extraía. Você dava equações diferenciais, extraía funções, aquilo. O cálculo 3 é usado muito no controle, né? Controle é uma disciplina da engenharia elétrica que você pega as equações de um movimento, as equações de um sistema e define as equações do movimento. Tipo, eu lembro muito, 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 muito de uma disciplina de controle que o professor falou assim, existe um trem que está caindo de um precipício que ele estava andando, o trem estava andando numa velocidade tal até que esse trilho acaba e ele cai num precipício infinito, né? E dentro desse trilho existe uma bolinha segurada por uma mola. E aí, se não me engano, era uma questão só na prova. Calcule a equação de movimento da bolinha considerando a gravidade e a rotação da Terra. Era uma coisa assim, tipo, que eu olhei e falei assim, bom, amigo, acabou aqui, ano que vem a gente olha e falei, não, brincadeira. Não, isso aí, acho que nessa eu reprovei, nessa disciplina aí, porque era um professor que era muito, muito difícil mesmo, assim, ele colocou isso. E, óbvio que essa disciplina, esse professor estava selecionando os melhores dos melhores alunos, que ele só queria que passasse para próximos melhores dos melhores alunos. Não, eu lembrei agora. Eu tirei. Era uma prova que eu acho que eram 4 questões, e uma das questões. Uma das questões valia 50% da prova, as outras 3 eram mais fáceis. E aí, tipo, eu não tirei acima de 50%, mas ele me deu alguma coisa lá para passar, alguma coisa assim, tipo, como você fez até aqui, você tirou tanto, né? Mas eu não consegui fazer essa questão, né? Mas a matemática é isso, é uma forma de descrever o ambiente. E a matemática é usada em muitas áreas, por exemplo. Eu estava lendo hoje sobre a questão de botar o Ozempic no SUS, né? Aí assim, coisa básica, assim, de estatística, né? A matemática é estatística. Tipo, tantos por cento das pessoas da sociedade têm problemas de saúde, problemas coronários, cardíacos, né? E o uso do Ozempic reduz em 20% o gasto para... Como é que você faz a conta, né? Tipo, a estatística vai prover esses descritivos de como a sociedade é composta, né? E depois a gente vai saber fazer a conta de como vai funcionar, né? Então, assim, meu cafezinho era isso. Tipo, isso é uma coisa do jornalismo, teria que saber isso, né? Então, isso era uma coisa, tipo, a matemática é muito útil. Talvez, se você não conhece, você não sabe que você tem que usar.
óbvio, mas quando você conhece a matemática, você vai dizer, pô, eu tenho que usar isso aí eu acabo usando, porque assim, se é uma coisa tão básica, você acaba usando sem saber. Essa é a questão. Você acaba usando sem ter um raciocínio sobre aquilo, né? Então, se você acha que você não precisa, talvez você não saiba do que você está falando, né? Essa é a questão básica, mas você precisa. E isso não é um papo excludente, não. Muito pelo contrário. É assim, é um papo tipo, cara, vamos dar uma olhada em matemática. Valeu? Isso aí, pessoal. Valeu. Esse é o primeiro cafezinho de 2025. Eu espero que você esteja comigo esse ano. Eu vou mudar a forma que eu faço cafezinho. Esses cafezinhos normais aqui vão ficar por aí. Vou fazer eles baseados em redes sociais mesmo, mas eu vou ter uns outros tipos de cafezinho que eu ainda estou pensando no assunto. Eu espero que você esteja comigo, dá o like no vídeo aí, compartilha com quem que você quiser, joga naquele grupo de zap lá que tá todo mundo discutindo isso e valeu, bom dia para vocês!